Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Hoje no Ar, o programa de entrevistas do Grupo Hoje de Comunicação. O nosso convidado de hoje é o candidato a vereador de Suzano, Renatinho. Ele é coordenador político da deputada estadual Solange Freitas, em Suzano, foi presidente do Conselho Municipal da Juventude por 3 mandatos em São Vicente, já atuou como assessor parlamentar, diretor da Secretaria de Segurança Pública e chefe de departamento da Secretaria de Trânsito. Também atuou como agente comunitário de saúde no posto do USF do Suzanópolis. Atualmente é vice-presidente do Diretório Municipal do União Brasil em Suzano e é candidato a vereador da cidade. Seja muito bem-vindo, Renatinho. É um prazer te receber aqui. Prazer é meu, Léo. Bom dia. Que Deus abençoe a todos. Agradecer ao Grupo Suzano hoje, pela oportunidade de a gente estar aqui falando um pouco do nosso trabalho, do nosso conhecimento, das nossas conquistas aqui na cidade de Suzano. Perfeito. Renatinho, é um prazer também te receber. E você é muito ativo na política desde muito jovem. E eu queria que você falasse como começou esse seu envolvimento no ativismo político. Vamos lá, Léo. Eu faço política nos bastidores desde 2004. Estou há 20 anos nos bastidores da política, atuei em projetos importantes, projetos sociais em outros municípios, na cidade de São Vicente, onde eu comecei uma carreira política nos bastidores. E a gente participou de vários projetos social, projeto do primeiro emprego, projeto do futebol amador, e a gente foi caminhando até chegar na política, participando de conselhos municipais da juventude, participando de diretórios municipais de juventude no nosso município, e agora a gente está aí com esse novo comprometimento de se lançando candidato pela segunda vez a vereadora aqui na cidade de Suzano, para a gente renovar a Câmara de Suzano. E, Renatinho, você falou sobre a questão de São Vicente. Lá você teve atuação, inclusive, como a gente falou na sua apresentação, como presidente do Conselho Municipal da Juventude por 3 mandatos. Eu queria que você falasse um pouco, porque às vezes o pessoal não sabe, mas qual a função de um Conselho Municipal e como ele atua na cidade? Porque, se o pessoal não sabe, inclusive em Suzano também temos um Conselho Municipal, temos vários Conselhos Municipais, e eu queria que você falasse como é a função do Conselho e como ele atua na cidade. Vamos lá, Léo. Como você citou muito bem, eu fui por 3 vezes presidente do Conselho Municipal da Juventude, lá em São Vicente, a primeira cidade do Brasil, onde eu atuei lá com um grupo de jovens, da sociedade civil e do poder público. O Conselho Municipal da Juventude é formado pela sociedade civil, uma parte pelo poder público, para o quê? Onde eles se reúnem semanalmente, dentro de uma sala, lá era atrelada à Secretaria de Assistência Social do nosso município, e a gente discute ali propostas de melhorias para a gente poder trazer o jovem para dentro da política. E trazer o jovem para dentro da política é para ele poder conhecer a política do bem, a política da verdade, a política da renovação. Então, a gente atuou lá e criou vários projetos importantes lá na cidade, que a gente vai citar aqui, como a questão da criação do Fundo Municipal da Juventude, a criação do projeto Tubo de Ensaio, conferências importantes, palestras, levando a cultura, o esporte para dentro dos bairros, para dentro das comunidades, dentro da periferia. Então, esse é o papel do Conselho, criar mecanismo para atrair os jovens para dentro do município, para entender a verdadeira política e praticar das atividades do dia a dia da nossa cidade. E, Renatinho, você falou essa questão do Fundo Municipal da Juventude. O que foi esse projeto que foi instituído lá em São Vicente? E eu queria perguntar, caso eleito, você pretende trazer esse projeto também para a cidade de Suzano? Sim, Léo, a questão do Fundo Municipal é um segundo ponto de uma proposta minha aqui na cidade de Suzano. A primeira proposta vai ser que eu já tenho nas minhas redes sociais já divulgadas, que a gente vai criar o Conselho Municipal da Juventude aqui na cidade de Suzano, que a gente tem vários conselhos aqui na nossa cidade, mas a gente não tem um Conselho Municipal da Juventude. Então, o primeiro projeto de lei que eu vou apresentar do Executivo, lá no Legislativo, vai ser a criação do projeto do Conselho Municipal da Juventude. E a segunda parte, com o conselho criado, formado, com a sociedade civil e com o poder público, aí sim, a gente vai solicitar um projeto de lei para criar o Fundo Municipal da Juventude. O que é o Fundo Municipal da Juventude? A gente criou lá em São Vicente o Fundo Municipal da Juventude, que foi aprovado por todos os vereadores da Câmara lá na época, que é o quê? A Prefeitura, do seu orçamento anual, destina de 1 a 2% do valor do orçamento para a juventude. Isso é o quê? Para melhorar nossos equipamentos, criar espaços para a nossa juventude, espaço de lazer, espaço de cultura, espaço de dança, teatral, de todos os tipos. Então, a Prefeitura tem um compromisso de destinar todo ano de 1 a 2% do seu recurso para ser aplicado diretamente na área da juventude do nosso município. Então, esse é um compromisso que a gente conseguiu lá, foi uma grande conquista. A gente vê
os 13 vereadores lá na época votando a favor desse projeto, e a gente quer trazer projetos bons que eu tive em outra cidade, eu quero trazer aqui para a cidade de Suzano. E também outra questão que você conseguiu conquistar para a cidade de Suzano, como ativista e também vice-presidente do União Brasil, aqui na cidade, você conquistou uma emenda de R$100 mil para a Associação de Apoio para Deficientes Visuais de Suzano, a ADVIS, por meio da deputada Solange Freitas. Eu queria que você falasse assim, como você conheceu a associação, por que ela foi escolhida também para receber essa emenda aqui na cidade? Vamos lá, Léo. A associação ADVIS, né, que é uma associação que fica localizada ali na parte administrativa, ali no Parque Maria Helena, que tem mais de 8 projetos hoje conveniados à Prefeitura Municipal de Suzano. E a gente sabe que esses projetos do terceiro setor, essas associações, recebem o recurso do município, né, da nossa cidade, mas infelizmente não é o suficiente até para fazer melhoria, uma troca de carro, ampliação de uma sala, montar uma sala de informática. Então, eu fui voluntário da ADVIS por muitos anos. Mais de 7 anos eu fui voluntário, sou voluntário até hoje dessa associação, que é a ADVIS, e eu vi a necessidade de contatar a minha deputada estadual Solange Freitas, lá na LESP, levar um ofício junto com o pessoal da ADVIS, solicitando uma emenda para melhorias, para poder troca de carro, ampliação das salas. Então, a ADVIS foi escolhida ali naquele momento, por eu conhecer o trabalho, ser voluntário, participar de várias atividades. Faz um trabalho maravilhoso, não só nas nossas creches comunitárias, mas como casa de acolhimento de idoso, pessoas com deficiência, né? Centros de convivência para as pessoas com deficiência também. Então, um projeto bacana que a ADVIS faz há mais de 25 anos na cidade. Então, a gente contemplou ela com uma emenda de R$100 mil esse ano, que já está na conta da ADVIS, já estão usando esse dinheiro para poder ampliar os trabalhos lá dentro. E também, além desses R$100 mil para a ADVIS, também foram destinados 500 mil para a saúde de Suzano. Eu queria que você falasse também, se chegou a acompanhar o processo da aplicação desse dinheiro, porque a gente sabe, tem toda uma burocracia quando envolve emenda, mas eu queria que você falasse se você conseguiu acompanhar também todo esse processo da aplicação do dinheiro. Vamos lá, Léo. Essa emenda de 500 mil foi uma outra grande conquista que eu tive com a minha amiga, a deputada estadual Solange Freitas. Quando eu falo amiga, porque é uma amiga pessoal, que a gente conheceu lá da Baixada e a gente está caminhando junto aqui agora na cidade de Suzano. Eu fui na LESP junto com o secretário de governo, Alex Santos, né, fazer esse pedido pessoalmente à minha deputada, para a gente ajudar a saúde de Suzano. A gente sabe que a saúde de Suzano vem crescendo muito na nossa cidade, na gestão do prefeito Rodrigues Chiuchi, com novos equipamentos, ampliação de outros equipamentos, mas a gente sabe que a saúde hoje precisa sempre de demandas, né? A saúde é a secretaria que mais gasta, que mais tem custos. Então, a gente conseguiu uma emenda agora de contrapartida de 500 mil com a minha deputada, já está na conta da prefeitura. Quando eu fiquei sabendo, eu pessoalmente liguei para o nosso prefeito Rodrigues Chiuchi, liguei para ele e falei, prefeito, está na conta. Então, faz valer esse dinheiro aí, usar para poder usar diretamente na saúde mesmo, que esse dinheiro não vá para outro lugar, mas sim ser destinado à saúde. Então, o prefeito confirmou comigo que esse dinheiro foi para a Secretaria de Saúde, para o secretário Diego Ferreira, que é o nosso secretário de Saúde hoje, e está sendo bem aplicada aqui na nossa cidade. E você falou muito sobre essa relação com a deputada Solange Freitas, vocês dois são do União Brasil, você atualmente, como a gente falou, é vice-presidente do Diretório Municipal aqui de Suzano, do União Brasil, e eu queria que você contasse um pouco como foi o processo de montagem de chapas para vereadores. Você também é candidato a vereador, evidentemente, pela União. E quantas cadeiras você, como vice-presidente, espera que o partido faça nessa primeira eleição municipal do partido? É a primeira eleição que o União Brasil vai ter, primeira eleição municipal que o partido tem. Sim, Léo, é bom frisar isso aí que você falou. É a primeira eleição que o União Brasil vai para a urna para uma eleição municipal, de vereador e prefeito, né? A gente teve a primeira para deputado, né, União Brasil, mas é a primeira que a gente vai ser testado na urna, aí, União Brasil, com o número 44. Eu fiz parte desde 2020 do PSL, né, do antigo PSL, e eu fui candidato lá atrás, e quando teve a fusão do PSL com o DEM, eu optei continuar no União Brasil, né, que foi a fusão dos dois partidos, e a gente articulou aqui na cidade, junto com a deputada. Eu sempre tive interesse de estar à frente do partido aqui na cidade de Suzano, então falei com a minha deputada, a gente conversou aqui com o pessoal. Eu tinha recebido um convite de um grupo anterior do União Brasil, que era a época do DEM ainda, que era a época até do nosso querido amigo, saudoso deputado o Estevão Galvão, né, que veio a falecer recentemente, deixar aqui uns sentimentos a toda a família novamente, mas a gente não fez parte daquele grupo porque a gente queria almejar algo a mais. Né? Então, eu não quis ser o presidente do partido, claro que estava na minha mão decidir isso, mas eu optei em ficar como vice-presidente, até por questão da minha candidatura, né, para mim poder focar nos meus trabalhos, nos meus projetos, no meu grupo,
para a gente fazer um trabalho aqui na cidade de Suzano. E o União Brasil foi criado aqui na cidade com um grupo, uma executiva do bem, pessoas leais ao nosso projeto, leais à nossa deputada. A gente conversou com o governo. Para uma curiosidade aqui, a primeira reunião oficial da minha deputada, assim que ela assumiu no mandato dela, a primeira reunião foi aqui na cidade de Suzano, no gabinete do prefeito, lá na prefeitura, junto comigo, com o Rodrigo Achiuchi, na época o secretário de Saúde, Pedro Ixo, o secretário de Governo, Alex. Então a gente ali sentou, fechou uma aliança para a gente poder estar compondo junto, dar continuidade ao trabalho do Rodrigo. Então a gente criou a União Brasil num foco de montar um partido de renovação. Hoje vocês veem a lista dos nossos candidatos, a gente não tem candidato de mandato, né, dentro do partido. Porque a gente optou, não é porque a gente não quis aceitar nenhum candidato de mandato. Na verdade, a gente optou de ser um partido para renovar mesmo a Câmara de Vereadores. Sim. A gente fala muito, Léo, da questão de renovar a Câmara de Vereadores, colocar pessoas novas, com entusiasmo novo, com projetos novos, ideias novas. Então, nós criamos um partido com uma chapa, com nossos candidatos, que são a verdadeira renovação. Candidatos que já participaram de outros processos eleitorais, como eu, outros candidatos, mas a gente não tem mandato ali. Então, quem dali foi eleito vai ser a verdadeira renovação de Suzano. E a gente tem uma meta de fazer 2 cadeiras esse ano no Legislativo de Suzano. Inclusive, Renatinho, isso é uma questão interessante, porque hoje a gente vê que um dos partidos mais fortes da Câmara é inegavelmente o PL, que tem 9 cadeiras hoje de vereadores, e a maioria vai para a reeleição. O único ali que não vai para a reeleição é o Pedro Ixo, que é candidato a prefeito. Sim. Qual a estratégia do partido para conseguir galgar esses 2 espaços no mínimo, que vocês buscam no mínimo 2 espaços ali na Câmara dos Vereadores? Qual é a estratégia do partido? Mais pensando nessa questão da renovação mesmo? Sim, Léo, a gente vai frisar muito essa questão da renovação e o nome do nosso partido, União. A gente ali, todos os nossos candidatos, a gente se fala diariamente, pessoalmente, ou pelos nossos grupos de trabalho dentro do WhatsApp, e a gente ali sempre motiva cada um a trabalhar cada vez mais. Ali não tem o estrelinha do grupo, esse aqui tem mais condições, esse tem menos, não. A gente trata todo mundo por igual, é uma união mesmo, é uma família. E o que a gente vai frisar muito nessas eleições, que a gente precisa renovar a Câmara de Vereadores. Isso não é o que estou falando, não é o meu partido está falando, isso é a população que está falando, é o que é os anseios que a gente escuta na rua. A gente precisa renovar a Câmara de Vereadores. E esse vai ser o trabalho do União Brasil, Suzano aqui na cidade. É renovar a Câmara de Vereadores, falar da questão da renovação, da importância de a gente ter pessoas novas, pessoas com conhecimento, pessoas com motivação de trabalhar para cada bairro, para cada região e para cada cidade de Suzano. Inclusive, me permita perguntar sobre isso, Renatinho. Qual para você é a importância dessa renovação? O que hoje falta para a Câmara que não somente você, mas os candidatos do União Brasil podem trazer? Léo, como você citou aqui no começo da sua fala, falando um pouco da minha história, eu já fui assessor parlamentar, então eu conheço os bastidores da política, dentro da política, atuei em várias secretarias em outros municípios, trabalhei na política, então eu sei como funciona a política lá dentro. As pessoas falam assim, mas você nunca foi vereador, como que você conhece a política? Eu conheço os bastidores da política porque eu tenho bagagem, tenho um histórico para falar. E a gente, de fato, precisa renovar. Léo, infelizmente, eu não estou aqui para atacar nenhum vereador, falar mal de nenhum vereador, eu tenho amizade com muitos, com a maioria, né, dos candidatos, mas a gente precisa renovar. Porque a pessoa fica ali no mandato, Léo, fica um mandato, beleza, fica 2, beleza. Mas quando vai para o 3º mandato, a pessoa já está cansada, já não tem mais o que fazer, então fica um pouco acomodada. E a população cobra, né? E hoje a gente vê na rua as pessoas aparecendo. Hoje, várias pessoas hoje que estão indo aí para a reeleição estão aparecendo na rua fazendo a mesma promessa que fizeram lá atrás, há 4 anos, há 8 anos atrás. Então, assim, a população está cansada dos mesmos. Né? Porque quando você vai procurar essa pessoa no mandato, você não acha no gabinete, fala que está em reunião ou não está, não pode atender, deixa um recado. E assim, a população não. Qual é a função do vereador, Léo? A função do vereador é o quê? É fiscalizar. Fiscalizar o prefeito, o vice-prefeito, o secretário, legislar, que é propor e criar leis no legislativo, votar os projetos do executivo, organizar os serviços da casa e o principal, representar os anseios e as necessidades da população. O papel do vereador é estar dentro do bairro, dentro da comunidade, dentro de cada região da nossa cidade, buscando as demandas para passar para o executivo, para o prefeito, para os secretários, para a gente buscar demandas. E não depender apenas só do governo municipal, do orçamento municipal. Né? Todos os vereadores, ele tem um contato dentro do partido, com a sua executiva do partido, e tem um deputado estadual ou deputado federal. Então a gente tem que o quê? Além de buscar recursos dentro do nosso município, a gente tem que trazer recursos de fora
né, desses deputados para ajudar a nossa cidade. É isso que eu venho fazendo, mesmo sem mandato com a minha deputada. Então, eu acredito que a gente precisa renovar mesmo, ter uma Câmara mais próxima da população. Né? A gente sabe que eu cobro muito isso nas minhas redes sociais, e cobro até a população, Léo, da questão da participação da população na Câmara de Vereadores. Você vai lá várias vezes fazer algumas entrevistas lá dentro da Câmara, você vê que a gente só vê ali o grupo de assessores, ali o pessoal da prefeitura ali acompanhando uma sessão. E isso não pode acontecer. A gente tem que trazer a população. A gente sabe que cada questão de horários é complicado, tudo. É passado pelo YouTube também, né, a Câmara ao vivo. Mas eu tenho uma proposta, um projeto que eu vi dar certo em outra cidade que eu quero trazer para o Suzano, que é a Câmara itinerante. A gente vai levar a Câmara para dentro dos bairros, Léo. Todas as sessões da Câmara ordinária, salvo alguns dias tem a extraordinária, são toda quarta-feira, 18 horas, na Câmara de Vereadores. O que a gente vai fazer? Uma vez por mês, essa sessão ordinária será dentro dos bairros, dentro das escolas. Então, a gente vai levar a Câmara, vamos pôr lá para o Boa Vista, para a escola lá do Boa Vista, convidar a população ali vizinha para ir lá escutar os vereadores. Então, a gente vai colocar os vereadores mais próximos da população. A população vai cobrar, vai ter um momento ali de fala de 1 ou 2, 3 líderes ali do bairro para poder falar os anseios, as necessidades do bairro. E a gente vai pressionar o quê? Nós, vereadores. A gente vai ser mais cobrado, mais de próximo para a população. Eu tenho certeza que a Câmara no bairro vai forçar os vereadores a trabalhar cada vez mais no seu mandato. E daí, Renatinho, agora tratando de uma forma geral de Suzano, eu queria que você falasse como você avalia a gestão dos últimos 7 anos e meio, né? Já estamos caminhando para 8 anos, do prefeito Rodrigo Axuxi. Falar do Rodrigo é muito fácil, né, Léo? A gente vê um prefeito aí que nesses 2 mandatos, 7 anos e meio, finalizando agora no final do ano, ele resgatou o orgulho de nós ser suzanenses. Muita gente tinha vergonha de falar que morava em Suzano, falava que morava em Mogi, né, que era uma cidade, que é a cidade vizinha, uma cidade modelo, e a gente tinha vergonha de falar, que ele pegou uma cidade abandonada, uma cidade que ele conseguiu resgatar esse orgulho de ser suzanense, né, desde o seu primeiro dia de mandato, e vem ainda crescendo cada vez mais. Que a gente vê que tem muitas obras ainda para ser entregue, mas a gente vê um prefeito que entregou mais de 350 quilômetros de asfalto na nossa cidade, entregou 25 novos equipamentos escolares na nossa escola, na nossa cidade. Vê um prefeito que entregou 143 obras na nossa cidade. A gente vê aquela arena de Suzano, aquele esqueleto que era, e a gente vê o espetáculo que está hoje, palco de grandes jogos do Suzano Vôlei. A gente conseguiu resgatar o vôlei de volta para a nossa cidade. A gente vê equipamentos importantes na área da saúde, como a Clínica da Mulher, a Clínica da Família, a UPA do Revista também, que era aquele prédio abandonado lá. E a gente vê como está hoje, atendendo mais de 13 mil pessoas. Foi construído para atender 8 mil pessoas e agora está atendendo já 13 mil pessoas, né, porque a demanda na nossa cidade é grande. Né? A gente vê bases da GCM sendo instaladas em alguns bairros da cidade, a revitalização da GCM na Casa Branca, a criação da GCM lá no Boa Vista. Então, a gente vê que a cidade vem avançando. E o prefeito trabalha incansavelmente junto com a primeira-dama Larissa, né, que sempre está do lado dele ali trabalhando. Então, assim, é o prefeito que resgatou o orgulho de ser suzanense. Então, hoje eu estou do lado do Rodrigo Axuxi, o meu partido está junto com o Rodrigo Axuxi, a minha deputada está junto com o Rodrigo Axuxi nessa coligação, para a gente dar continuidade a todo esse trabalho. Né? A gente não pode voltar para trás, retroceder para o passado, a gente tem que dar continuidade. Se a gente pudesse eleger o Rodrigo de novo, com certeza ele ia ser o prefeito mais bem votado, acho que da história do Brasil, ou até da América, mas a gente não pode. Então, a gente tem que dar continuidade, e a continuidade agora vai ser com o nosso candidato a prefeito, Pedro Isch. Inclusive, eu queria que você falasse, eu ia fazer essa pergunta já em sequência, o que você acha que credencia o Pedro Isch a ser o novo prefeito de Suzano? O que credencia o Pedro hoje ser o nosso prefeito, Léo, é principalmente na hora que a gente mais precisou, na hora mais difícil, né, que a gente passou no nosso mundo, a gente estava dentro de casa e ele estava na rua, fazendo a virada da vacina, fazendo a campanha, montando um hospital de campanha na época da Covid, na época da pandemia, né, que foi uma época que a gente, infelizmente, perdeu muitos amigos, muitos entes queridos, e ele estava na rua, ali, né, como secretário da pasta de saúde, trabalhando junto com o prefeito Rodrigo para poder minimizar os impactos da pandemia. E o Pedro, ele sempre foi uma pessoa que sempre esteve ao lado do prefeito. Né? Eu falo muito nos meus bastidores, até para a minha equipe, mas quem é o Pedro Isch? O Pedro Isch não foi só um candidato a vereador, que foi bem votado e foi escolhido como secretário de saúde. O Pedro foi uma pessoa que está lá desde trás com o Rodrigo, né? Das primeiras eleições do Rodrigo, onde ele entregava o panfleto do Rodrigo, caminhou junto com o Rodrigo, fizeram parte de partidos políticos. Então, assim, é uma confiança que o Rodrigo tem no Pedro Isch.
O Rodrigo Achiuchi está entregando a chave, como se fosse a chave da casa dele, Léo. Ele está entregando a chave da cidade para uma pessoa dar continuidade ao trabalho dele. Então, o Rodrigo tem que pensar muito bem quem ele vai escolher. E ele escolheu o Pedro por ser uma pessoa que ele tem confiança, que ele conhece a família, que tem trabalho, que vai dar continuidade ao trabalho do nosso prefeito atual. Então, o Pedro Ishi, como até o slogan, o Pedro Ishi está pronto, né, para dar continuidade ao trabalho do Rodrigo. E o Rodrigo já disse no seu lançamento da campanha que estará junto com a Larissa, dando suporte para o Pedro Ishi, para a nossa futura primeira-dama, a Débora Rafu, para fazer a cidade crescer cada vez mais. E, Renatinho, daí dentro de todo esse processo, a gente falou de projetos, até de alguns projetos já, falamos sobre essa questão da sucessão da prefeitura. E eu queria que você falasse. Você falou sobre toda a sua experiência, você falou sobre os candidatos a vereador do União, mas por que você, especificamente, Renatinho, decidiu ser candidato a vereador? Léo, eu decidi ser candidato a vereador lá em 2020, na minha primeira eleição para vereador. Eu não fui eleito, onde eu obtive, na época, 274 votos. Apenas com 3 pessoas do meu lado, um grupo pequeno, a gente conseguiu bater essa votação. A gente não foi eleito ali naquele momento, mas a gente deu continuidade de trabalhar pela cidade, de fiscalizar, ser a voz do povo. E eu continuo na política por acreditar que a política, nós podemos fazer uma política do bem, uma política honesta, uma política de comprometimento, uma política de fazer o verdadeiro papel, que é representar a população, né, ser o elo da população com o legislativo e com o governo municipal. Eu falo muito que a gente tem que renovar a Câmara de Vereadores. E eu estou aqui, pronto, preparado, Renatinho, candidato a vereador pela União Brasil, com o número 44123, para renovar de verdade. Eu peço um voto de confiança para essas pessoas, porque eu sei como que faz, eu sei os caminhos que tem que ser feito da boa política. A gente tem projetos importantes, como a gente falou da questão da criação do Conselho Municipal da Juventude. Nós temos projetos para a gente poder diminuir o impacto das enchentes na nossa cidade, que é a questão dos bueiros inteligentes. A gente tem projetos de levar acessibilidade para dentro do bairro, não só na região central, Léo. Uhum. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer um projeto de lei, um estudo para a gente poder diminuir o IPTU de cada morador e a gente fazer as calçadas com acessibilidade, né, dentro dos bairros da nossa cidade. A gente tem projetos importantes para a questão das crianças do transtorno do espectro autista, que é criar salas azuis dentro das nossas unidades básicas de saúde. Legal. Que hoje uma pessoa vai fazer, a mãe dessa criança ou o pai dessa criança vai passar uma consulta, passar uma avaliação, passar num dentista, fazer algum tipo de exame, tá com a criança ali do lado, às vezes não consegue acompanhar porque tem que ter o cuidado com a criança. Então a gente vai criar essas salas azuis dentro das unidades básicas de saúde, que não é caro e é fácil de fazer, Léo. Eu sei como fazer, eu sei como buscar recursos para isso, junto com a minha deputada estadual, Solange Freitas. Então, a gente vai ter um espaço ali de entretenimento ali com um psicólogo, cuidando dessa criança, enquanto os pais dessas crianças ou parentes esteja passando em alguma consulta. Né? E na questão do autismo também, a gente quer que tenha prioridade. Qual é a prioridade de hoje? Não é ser o primeiro atendido lá na recepção, mas é uma marcação de consulta. Não precisa agendar a consulta. Chegou, precisa passar no médico, passar numa avaliação, já vai ser atendido ali de primeiro ali, sem marcar a consulta veterinária. Então, a gente tem projetos importantes para a nossa cidade. E o principal projeto que eu tenho, Léo, que eu falo para as pessoas no meu dia a dia é o quê? A gente não vai prometer o que a gente não possa cumprir. As pessoas saem na rua, Renatinho, eu tenho que assaltar minha rua, tem que fazer essa melhoria. Falar assim, eu não tenho competência para fazer isso. Minha competência como vereador eleito é o quê? É fiscalizar, pegar essa demanda, levar ao governo municipal, né? E a gente correr atrás de recurso para isso. E como que a gente vai buscar recurso? Quando o prefeito fala assim, Renatinho, não tem recurso para assaltar tal rua que você pediu para mim de tal bairro. Então a gente vai lá mais uma vez cobrar minha amiga deputada estadual Solange Freitas, cobrar também a União a nível federal para trazer esses recursos. Aí sim a gente vai conseguir assaltar, buscar as melhorias. O meu principal proposta, igual eu falei aqui, não vou prometer nada, mas é de verdade, se é a verdadeira renovação, é pedir o voto de confiança. Eu trabalhei na política há mais de 20 anos, eu sei como que faz a política lá dentro, eu sei a política dos bastidores, eu sei como buscar projetos. A gente tem um projeto importante também, Léo, que eu estava esquecendo de citar, que foi um projeto que eu fiz parte também lá na Baixada Santista, lá em São Vicente, que era o projeto GEPOM, Jovens no Exercício do Programa de Orientação Municipal. Era o que era jovens que foram dispensados do serviço militar obrigatório com 18 anos, fazia parte desse projeto, tinha um mês ali de capacitação. Então, assim, vamos supor, se o jovem estudava de manhã, à tarde ele fazia parte desse projeto. Como que ele fazia o quê? Ele prestava serviço para a prefeitura e no outro período, pago pela prefeitura, paga esse projeto, ele tinha um curso de capacitação. Okay. Né? Então, a gente preparava o jovem para o mercado de trabalho. E lá a gente atendeu, no início, 400 jovens. Eu saí desse projeto,
né? Eu fiz parte desse projeto como orientador municipal, como submonitor, como coordenador desse projeto. Né? Então eu sei como que faz, eu tenho um projeto na minha cabeça, eu tenho um projeto escrito e a gente quer trazer aqui para Suzano. É um projeto que não é barato, mas a gente vai buscar recursos, buscar parceiros com empresas, com escolas técnicas, para a gente o quê? Tirar os jovens da rua, do tempo ocioso, inserir dentro do nosso município, trabalhando dentro das repartições públicas do nosso município, fazendo um curso de capacitação e preparando para o primeiro emprego. Que a gente vai pegar as próprias empresas aqui das indústrias da nossa cidade para estar encaminhando esses jovens. Então, eu tenho certeza que a gente vai tirar os jovens da rua, ajudar a economia e ajudar a questão do emprego aqui na nossa cidade. Por isso que eu, Renatinho, me coloquei mais uma vez à disposição da cidade de Suzano para ser candidato a vereador. E, Renatinho, além de você conseguiu citar várias propostas aí, eu queria, antes de falar sobre algumas outras específicas que a gente separou, a gente até conversou em off sobre algumas delas, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão dos bueiros inteligentes, que eu acho que é uma coisa que o pessoal às vezes não sabe o que seria, mas que é algo que é uma demanda grande da população, que a gente sabe que quando a chuva bate forte mesmo, a cidade tem alguns pontos de alagamento que às vezes destrói muitos dos pertences das pessoas, invade muitas vezes as casas. É uma situação complicada porque é uma situação de infraestrutura, a gente sabe que é muito cara. Mas qual seria esse plano? Como funcionaria essa questão dos bueiros inteligentes? Vamos lá, Léo. Igual você falou, é uma situação delicada, é uma situação problemática na nossa cidade. Infelizmente, quando vem essas chuvas fortes, a nossa cidade não consegue suportar o volume da água. Então, a ideia da questão da criação dos bueiros inteligentes é a gente fazer um estudo, né, junto com a Secretaria de Obras, Meio Ambiente, de habitação da nossa cidade, para a gente primeiro calcular quantos bueiros a gente tem na nossa cidade, né, ver qual vai ser o custo que a gente vai ter isso e não depender apenas do governo municipal. A gente buscar até empresas privadas para nos ajudar a fazer isso, que não vai ser um projeto barato, mas vai poder ajudar a diminuir o impacto da sua, que seria o quê? Ou nós temos dois modos de fazer isso aí, ou com aquelas gaiolas, né, colocar dentro dos bueiros, porque todo o lixo que vai ficar ali parado e a água vai fluir normalmente. Então esse lixo não vai levar para dentro dos esgotos. Ou a gente vai colocar telas, né, parafusar as telas ali também, que o lixo vai ficar para fora, né, e a água vai fluir novamente. Então esse é o projeto que a gente quer fazer dentro da cidade. A gente pegar um bairro modelo, vamos pegar o Parque Maria Helena, que tem índices grandes, fortes de alagamento. Então a gente começa ali pelo Parque Maria Helena para fazer essa questão. Nós pegamos o bairro do Boa Vista, faz um projeto piloto, um projeto modelo, dando certo a gente vai ampliando para as outras cidades, porque a questão da chuva, além do alagamento, ela causa muito transtorno, traga doença. A gente perde bem materiais, eu falo isso porque eu sofri na pele. Recentemente a gente perdeu muita coisa dentro de casa, graças a Deus só foi bens materiais, nada mais disso. Então a gente tem esse projeto e eu vi em outras cidades que deram certo, cidades aqui até dentro do estado de São Paulo, no interior de São Paulo, cidades menores que deram certo, e a gente quer testar isso aqui. Por isso que eu vou brigar dentro do meu mandato como vereador, estudar, né, esses bueiros, quantos bueiros a gente tem, qual vai ser o custo que a gente tem e buscar, né, a gente fazer isso aqui na cidade de Suzano, que vai ser muito importante para a gente poder diminuir os impactos da chuva aqui na nossa cidade. E, Renatinho, entre uma das suas conquistas também, que você falou junto da deputada Solange Freitas, vocês conseguiram trazer a carreta da mamografia para a cidade de Suzano. E eu queria que você falasse, caso eleito, você pretende também criar projetos que beneficiem o cuidado e a prevenção na questão da saúde da mulher, principalmente? Sim, com certeza. Foi uma grande conquista, Léo, a carreta da mamografia. Vou citá-lo aqui novamente, o nosso grande amigo, ex-deputado Estevão Galvão, né, que ele que trazia a carreta da mamografia aqui para a nossa cidade, né, sempre. Né, e depois que ele saiu da política, a carreta não veio mais para a cidade. A gente tem 19 vereadores na Câmara, acho que ninguém pensou em trazer a carreta da mamografia, um programa tão importante do governo do estado chamado Mulheres do Peito, que é a carreta para a nossa cidade. A gente sabe que a gente tem a mamografia aqui em Suzano, né? Mas a gente sabe que a demanda é muito grande para as mulheres fazerem esse exame de prevenção ao câncer de mama. Então a gente conseguiu com a deputada, né, até o prefeito brincou comigo, falou, você vai conseguir mesmo trazer a carreta da mamografia sem mandato? Eu falei, pode confiar. E o prefeito falou assim, então eu vou confiar. Adoçou meu ofício lá, a gente foi lá com a deputada, pediu, a gente trouxe a carreta da mamografia, ficou 12 dias aqui no mês de abril no Largo da Feira, fez 500 atendimentos de segunda a sábado e graças a Deus os 500 atendimentos que foi feito,
todos deram negativo, nenhum positivo. Bom. Então isso é muito importante. E eu tenho um compromisso, Léo, de não trazer a carreta de mamografia só para o Largo da Feira. A partir do ano que vem, ela vai rodar a região de Palmeiras, a região norte, e principalmente a gente vai criar um projeto que a deputada criou lá na LESP, lá no estado de São Paulo, que a gente quer trazer aqui para o nosso município, né? Que é a Semana de Conscientização ao Câncer de Mama. Né? A gente vai dentro das periferias levar esses equipamentos, levar esses exames dentro da periferia, que às vezes a pessoa não tem o conhecimento, Léo, não consegue chegar em alguns locais por falta de orientação, de conhecimento, tudo, de conscientização. Então a gente vai levar esses exames mais próximos para a periferia. Através do quê? De containers, das carretas dentro dos bairros, dentro das comunidades, para a gente falar da importância de fazer esse exame, desse diagnóstico contra o câncer de mama. Então a gente tem esses programas importantes para mulheres dentro do nosso município e junto com a deputada estadual Solange Freitas, porque deu certo em outras cidades. Então tudo que dá certo em outras cidades, Léo, que a gente vê, que eu acompanho, que eu participei, graças a Deus, eu participei de muitas coisas, conquistas importantes, a gente quer trazer aqui para a cidade de Suzano para a gente ajudar muito mais a nossa cidade. E Renatinho, você atuou como agente comunitário na saúde, no posto da Unidade de Saúde da Família de Suzanópolis, e isso automaticamente faz com que você conheça a saúde ali de perto, do dia a dia das pessoas. Quais são as principais demandas e necessidades que você enxerga na área da saúde de Suzano? Léo, eu tive um grande prazer, né, de trabalhar como agente comunitário de saúde ali na USF de Suzanópolis, bairro que eu morei, bairro que eu tenho um carinho imenso, e você trabalhar ali próximo da população, você bater em casa, ver cada demanda, cada necessidade de cada pessoa ali que tem uma diabetes, uma hipertensão, ou a questão de uma vacina que precisa regularizar, uma troca de receita, uma consulta, um exame que está aguardando, você escuta de perto as necessidades da população na área da saúde. Como a gente citou aqui, o prefeito vem avançando muito na área da saúde na nossa cidade, ampliando vários equipamentos, mas ainda a gente precisa melhorar muito mais. Né? Eu falei alguns projetos que a gente tem aqui para a área da saúde, eu escuto muitas demandas do pessoal da saúde, que é o quê? A questão do atendimento ser mais rápido. Né? A troca de médico hoje, infelizmente, é uma coisa que atrapalha muito, né? A troca de médico. Um médico está num posto, daqui uma semana ele vai para outro, cobrir férias em outro lugar, vai para outro lugar, às vezes nem volta. E assim, você que ali a unidade da saúde da família, ali é consulta de prevenção, preventivo, uma troca de receita, uma atualização ali de uma consulta, tudo. Então você está ali fazendo um atendimento com um médico durante esse mês. Aí chega lá no outro mês, é outro médico. Então muda tudo, não conhece a sua rotina. Então, uma das minhas brigas, Léo, que eu tenho junto com a população é isso. A gente sanar esse problema e não ter troca do médico. O médico tem que ficar ali na sua unidade ali, cumprir sua carga horária e não ir para outro posto de saúde, porque atrapalha o andamento. Aí isso dificulta, as agendas ficam congeladas, aí sobrecarrega os demais médicos daquela de uma unidade ou outra. Então, o principal problema hoje que eu escuto, somente no Suzanópolis, é essa questão da troca de médico. Né? E a gente agilizar os atendimentos. Agilizar o atendimento como que a gente vai fazer isso? Contratando mais médico, valorizando mais médico, tendo mais pessoas com especialidades na área, porque hoje a USF, Léo, lá a gente tem o quê? O enfermeiro, a pessoa da vacina, o dentista e o clínico geral. A gente não tem pediatria dentro das USFs, que é um problema que eu quero sanar. A gente tem pediatra ali dentro, porque quem faz o trabalho do pediatra dentro das USF é o clínico geral. Então ele sobrecarrega, que ele tem que atender os pacientes dele e tem que atender as crianças também. Então uma grande luta que eu tenho, não só lá no Suzanópolis, mas para a área da saúde, para todas as USFs que a gente tem no nosso município, é ter um pediatra ali em cada unidade, para a gente poder, eu tenho certeza que com isso, a gente vai melhorar o atendimento, vai sanar essas questões das filas, de a marcação de concurso, marcação de consultas que demoram, né, às vezes 10, 15, 20 dias. Então, se a gente coloca ali o clínico geral, o enfermeiro atendendo e um pediatra junto com o dentista ali, todas essas áreas, a gente vai conseguir sanar esse problema dentro de cada unidade básica de saúde do nosso município. E, Renatinho, também uma das suas bandeiras principais é o esporte. E eu queria que você falasse quais propostas você teria para essa área, especialmente com foco no esporte amador, que a gente até conversando em off, você falou que você é um apoiador do esporte amador na cidade, e quais propostas você apresentaria, caso eleito, para fortalecer, inclusive, essa iniciativa esportiva na cidade? Léo, desde que eu me conheço com gente, eu amo o futebol amador, o esporte, principalmente o futebol, mas a gente sabe que a gente pode fazer muito mais.
A gente tem espaços importantes hoje aqui no nosso município, tem algumas quadras que veio do governo do estado, chamada Arena Esportiva, né, que é a quadra do society ali, com uma quadra meia de basquete, que veio para alguns bairros daqui da cidade. Eu tenho um compromisso junto com a deputada de trazer mais 3 quadras dessas para bairros que não tem, como a questão ali do Monte Cristo, a região ali do Boa Vista, né? Outras regiões que a gente vai trazer lá para a área de Palmeiras. Mas assim, não é só a questão do esporte, do futebol amador. A gente tem que levar a prática de esporte para dentro da comunidade mesmo, dentro do bairro. Sabe aquela quadra lá que está parada, aquela praça lá que tem aquela quadrinha ali? Ali não pode ficar ocioso ali só para a molecada jogar uma bola, não. A gente tem que ter profissionais da Secretaria de Esporte para dar aula ali de futebol, atividades culturais, atividades de aulas, Muay Thai, Gil, Judô. Então, levar os esportes para dentro da comunidade. Usar esses espaços que a gente já tem público da nossa cidade e colocar pessoas ali capacitadas para dar aulas gratuitas para essas crianças. Eu tenho certeza que isso a gente vai conseguir melhorar muito a questão do esporte aqui na nossa cidade, do esporte amador. A gente vai revelar grandes jovens, não só no futebol, mas na luta, nas artes marciais, na dança, para a gente poder, quem sabe um dia aí ter um lutador aí no MMA, um dançarino, um cantor aí famoso aqui na nossa cidade. Então, o que a gente precisa fazer é isso, é ampliar dentro dos bairros esses projetos, não só ali igual a gente tem no CEL, a gente tem no Paulo Portela, tem na Arena, tem no estádio municipal, né, pessoas ali que dão aula ali. Aqui do lado, nos meus bastidores aqui está o Maico, que é professor de Muay Thai aqui no ginásio aqui do nosso município. Mas o que a gente precisa fazer é chegar nos bairros, nas comunidades, lá no Jardim Maitê, lá embaixo, lá na região de Palmeiras, lá no Boa Vista, né, em vários bairros, lá no Monte Cristo, no Suzonópolis, a gente pegar aquela quadrilha ali, pegar aquele campo que tem nos bairros e a gente levar esses profissionais de cada área do esporte, né, abrir inscrições e deixar a comunidade mais próxima dos esportes da nossa cidade. Então, esse é um compromisso que eu tenho, é um compromisso que é fácil de fazer, só o que precisa é só boa vontade, pessoas que sabem como que faz, como buscar o recurso para a gente poder chegar nesse objetivo, que é criar o esporte dentro do bairro mais próximo da população. Renatinho, caminhando para o final, eu agradeço muito por essa oportunidade de conversar com você, de você apresentar as suas propostas, suas ideias para a cidade. E eu queria te perguntar, para finalizar, por que a população suzanense deveria confiar o voto dela a você? Eu falo que as pessoas precisam confiar o voto em mim, porque eu sou a verdadeira renovação que Suzano precisa. Eu tenho 38 anos, sou casado com a minha esposa Priscila, pai de 3 filhos, Gustavo, Gabriel e Maria Eduarda. Sou uma pessoa que tem um compromisso com a nossa cidade, compromisso de fazer o bem e compromisso de ser a verdadeira renovação. Eu não estou entrando na política para me aventurar na política. Eu estou entrando na política porque eu acredito que através da política, um cargo de vereador, eu consigo ajudar muito mais a nossa cidade de Suzano. E o que eu fiz sem mandato, com emendas importantes para a nossa cidade, conquistas importantes que a gente trouxe para a nossa cidade, com mandato a gente vai fazer muito mais. É isso que eu peço para cada um de vocês, me dá o voto de confiança, o voto de ser a verdadeira renovação na Câmara de Suzano. Por isso que eu estou candidato com o número 44123, candidato a vereador, e estou junto com o nosso prefeito Rodrigo Chiuchi, para nós poder eleger o Pedro Ishi, nosso candidato a prefeito, com o número 22, para a gente avançar cada vez mais a cidade. Eu tenho certeza que com o Pedro lá no governo municipal e eu na Câmara de Vereadores, quem vai ganhar é a população de Suzano. Renatinho, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por esse bate-papo, por essa entrevista. Eu que agradeço, Léo, mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando um pouco do nosso trabalho, do nosso conhecimento, das nossas conquistas, de vocês abrir espaço aqui no Suzano hoje, para a gente poder falar com a população, falar da importância do voto, a importância de exercer a democracia e a importância, principalmente, frisar mais uma vez, de a gente renovar a Câmara de Vereadores. Agradeço pela sua disponibilidade e agradeço a você que nos acompanhou até o final dessa entrevista. Meu muito obrigado e até a próxima.